Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não foi exatamente surpresa para mim o Ivan ter me chamado para aquela conversa. A grande verdade é que a gente não estava bem. E isso já fazia tempo. Sabe, não é que a gente brigasse, discutisse, se desentendesse. Não, não é isso. É que não tinha mais emoção. Sabe, faltava paixão, para usar o português bem claro. Éramos muito mais amigos do que propriamente marido e mulher. E vamos convir, quando um casamento chega nesse pé, a hora é de, no mínimo, ponderar, dar uma parada, conversar. Até por isso, a conversa foi amigável. Não teve briga, não teve discussão, não teve acusações, como normalmente acontece nesses casos. Não, a gente conversou numa boa, como duas pessoas civilizadas. A certa altura, ele falou: a gente não é mais aquele casal de antigamente, Marlene. Eu acho que você concorda comigo. Concordo, Ivan. Nem se beijar mais a gente se beija. Pois então, é isso que eu estou falando. E aí eu te pergunto, tá legal para você assim? Você acha que isso é casamento? Olha, eu não soube nem o que responder. Era para eu ter dito que não estava feliz, mas que eu queria que o nosso relacionamento voltasse a ser como no passado. Só que, em vez disso, só falei aquela frase boba. Feliz eu não tô, né, Ivan? Mas é que de uns tempos para cá, para falar bem a verdade, tanto faz, você entende? Ele sorriu. Você tá vendo? Você tá vendo? É isso que eu tô falando, Marlene. É isso que eu tô querendo dizer. Acabou o interesse. Não que a gente tenha deixado de se gostar, mas é que não tem mais aquela paixão, aquele tesão, sabe? E casamento sem emoção, relacionamento de homem e mulher que não tem emoção, convenhamos, né? Talvez seja a hora da gente tomar uma decisão. Você não acha? Decisão? Se separar, você quer dizer? E você vê outra saída? Não, fala a verdade. Você me desculpe, mas eu não quero continuar desse jeito. Não é que eu esteja infeliz, mas feliz também não tô, né? E é como eu já disse. Puxa vida, relacionamento de homem e mulher, casamento, tem que ter paixão, tem que ter emoção, tesão. E isso a gente perdeu, e já faz tempo. Você não concorda comigo? Foi como eu disse. Apesar do teor da conversa, tudo transcorreu de um modo muito amigável. Não houve acusações, não houve briga, ninguém gritou, ninguém alteou a voz, não. Conversa extremamente civilizada. Tanto que eu concordei com tudo o que ele falou, até porque não era mentira. Numa certa medida, ele tinha razão. Aquela emoção do passado, aquela coisa do coração bater mais forte, da perna tremer, da gente ouvir a voz da pessoa. Não, aquilo já não tinha mais. E já fazia tempo. Por isso, eu acabei concordando com tudo, inclusive quando ele achou que o melhor para a gente seria mesmo a separação. Quando um casal passa a conviver mais como amigos ou como irmãos do que como amantes, eu acho que a melhor solução é cada um seguir o seu rumo mesmo. Foi o que ele falou e eu concordei. Meu Deus, a gente já nem se beijava mais na boca. Fazia amor por puro hábito, obrigação. De fato, não havia outra saída. A separação talvez fosse mesmo o melhor para mim e para ele. O melhor para nós dois. O único problema é que tínhamos um filho de 8 anos. E a verdade é que em nenhum momento tocamos no nome dele quando decidimos nos separar. No final da conversa, o Ivan ainda falou: bom, então está decidido. Eu só queria te pedir
para continuar morando aqui por uns tempos, pelo menos até eu conseguir arranjar outro lugar para ficar. Você pode ficar tranquila que eu me arranjo naquele quartinho que a gente usa lá como depósito e em seguida eu arranjo outro lugar aí e desinfeto. Eu naturalmente não me opus. E a partir daquele dia, a nossa rotina mudou completamente dentro dessa casa. Passamos a viver oficialmente como amigos. Ele se arranjou naquele quartinho e eu continuei no nosso antigo quarto, onde tínhamos passado tantas e tantas noites de amor. Meu Deus, parecia até outra vida. Mas sabe, nem mesmo naquele momento eu me arrependi. Pelo contrário, parece que eu senti até um certo alívio. A minha mãe achou que eu tinha ficado louca. Ela não entendeu por que a gente tinha se separado, principalmente quando eu falei que o Ivan continuava morando ali em casa. Eu lembro que chegava do serviço, depois de passar na casa da minha mãe, que morava ali perto, pegava o nosso filho e ia preparar o jantar. Dali a pouco, o Ivan também chegava, aí a gente jantava, conversava um pouco, tudo assim, na maior camaradagem, na base da amizade mesmo. E depois, cada um tomava o seu rumo. Eu colocava o nosso filho na cama, depois ia para o meu quarto e o Ivan ia lá para o dele. É como eu disse no começo, eu me sentia até aliviada. Feliz mesmo com a nova situação. Só que, a partir de uma certa altura, eu não sei explicar, mas aquela situação começou a me incomodar. Até porque o Ivan acabou mudando alguns hábitos dele. Começou a chegar mais tarde, por exemplo. A passar o dia todo fora no final de semana, sábado, domingo. Eu estava tão acostumada a vê-lo ali sempre junto da gente. Não, tudo bem, a gente tinha se separado, ele estava morando ali, mas tínhamos decidido pela separação. Tanto que eu estava dormindo numa cama, num quarto, e ele estava lá naquele quartinho que a gente usava como depósito. Estávamos oficialmente separados, embora morando ainda na mesma casa. Só que mesmo assim, você está acostumado com a pessoa ali o dia todo, o sábado, o domingo, chegando naquela hora de sempre, e de repente muda tudo. Sabe, eu comecei a achar aquilo estranho. De repente eu comecei a ficar agoniada, com o coração apertado, sem saber por onde andava o meu marido. Que, na verdade, embora oficialmente continuássemos juntos, não fazia mais o papel de meu marido. Tinha dias, por exemplo, que eu ficava com a comida na mesa, esperando que ele chegasse para a gente jantar junto. Só que as horas passavam e ele não chegava. Eu sei que não devia me sentir desse modo. Afinal de contas, a gente tinha decidido se separar. Eu não tinha nem o direito de lhe cobrar nada, apesar de, no papel, ainda sermos marido e mulher. Enfim, foi por conta desse seu novo comportamento que eu acabei me dando conta de que ainda gostava dele. Olha, eu custei para admitir, até que chegou uma hora que não deu para esconder de mim mesmo. Eu ainda gostava do Ivan. Sabe, talvez só naquele momento tenha caído a minha ficha. Talvez fosse até isso o que estivesse faltando na nossa vida. Um pouco de emoção, de tempero, até um pouco de medo e de insegurança. É engraçado dizer isso, mas é verdade. E eu falo isso porque a gente nunca brigava, a gente nunca discutia. Ele nunca mudou de hábito, sempre chegou na mesma hora. Nunca me deu motivo nenhum para me preocupar, nem para desconfiar, nem para me sentir insegura. Nunca, nunca.
de modo que eu nunca tive medo de perdê-lo. E talvez essa falta de medo é que tenha gerado aquela nossa acomodação. Só que agora eu estava me dando conta do quanto ele continuava sendo importante para mim, do quanto eu ainda o amava. Meu Deus, que loucura. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei espantada. Só eu sei como me sentia quando deitava na cama sabendo que ele ainda não tinha chegado da rua. Sabe, eu não conseguia pregar o olho. Eu só sossegava quando escutava o barulho do seu carro chegando. E mesmo assim, ainda ficava me torturando, virando de um lado para o outro da cama, me perguntando onde ele havia estado até aquela hora e fazendo o quê. Até que um sábado à tarde, o telefone de casa tocou. Eu atendi e era uma voz de mulher. Alô? É da casa do Ivan? Desculpe, é que eu estou tentando ligar para o celular dele, mas só dá fora de área. Olha, eu cheguei a sentir um friozinho na barriga quando atendi aquela mulher. E ela falou daquele jeito. Ele tá sim, mas quem tá falando? É a Denise. Tem como você chamar ele para mim um pouquinho? Eu acho que foi só nesse dia que eu descobri que ele estava saindo com outra mulher. Desconfiada eu já estava, mas certeza mesmo eu ainda não tinha. Disfarçadamente, fiquei perto, só prestando atenção na conversa. Ele falava de um modo tão carinhoso com ela. Até a palavra amor eu escutei. O que naturalmente me deixou me mordendo de ciúme. Sabe, quando eu vi aquilo, a voz do meu marido, que não fazia mais o papel de meu marido, a gente tinha combinado se separar, mas, meu Deus, ele estava ali em casa. E oficialmente a gente ainda era marido e mulher. Então, quando eu vi aquela conversa, eu ali me disfarçando, me escondendo atrás da porta, e tentando prestar atenção no que ele falava, quando eu vi ele dizendo aquela... Não, tudo bem, amor, Não, tudo bem, Quando eu vi meu marido falando aquela expressão, tudo bem, amor, e dirigida a outra pessoa, outra mulher, olha, por pouco eu não desabei. No fim, eles ainda marcaram um encontro para logo mais à noite. Daquele sábado mesmo. Depois que ele desligou, eu fingi que estava entrando no aposento de novo. E ele olhou para mim, sabe aquele olhar de quem está feliz? E se antes eu já estava angustiada, me sentindo já arrependida por ter me sujeitado àquela situação, depois que descobri que ele andava saindo com outra, aí mesmo é que não tive mais um minuto de paz. À noite ele nem jantou. Saiu do quarto todo arrumado, com aquela mesma expressão de felicidade no rosto. Eu ainda perguntei, como se precisasse, né? Você vai sair, Ivan? Vou. Mas você não vai jantar? Por que você não come primeiro? Não, sabe o que é? É que eu vou me encontrar com... Enfim, eu combinei de ir a um restaurante aí com uma pessoa e... Olha, a vontade que eu tive naquela hora foi de amarrá-lo numa cadeira, de não deixá-lo sair. Ele com certeza estava indo ao encontro da tal Denise. Aquela que tinha ligado à tarde para ele, aquela que ele tinha chamado carinhosamente de amor. Olha, me bateu uma tristeza tão grande quando o vi saindo por aquela porta que eu cheguei a chorar. Foi até inevitável lembrar dos primeiros anos do nosso casamento. Eu jamais poderia imaginar, meu Deus,
uma cena como aquela, meu marido saindo para a rua, de banho tomado, barba feita, para ir ao encontro de outra mulher. E o pior é que eu não podia falar nada. Eu tinha concordado com aquilo. A gente tinha combinado. Naquela noite, inclusive, ele nem dormiu em casa. E eu, naturalmente, acabei passando a madrugada toda em claro, me torturando só de imaginar que ele estava nos braços daquela outra mulher. E o pior é que não foi só aquela noite. Aquilo acabou virando rotina. Já fazia uns 4 meses que estávamos vivendo naquela situação. Ele num quarto, eu no outro. Quando, já não aguentando mais, eu o chamei num canto para uma conversa. Comecei a falar de nós dois, do nosso filho, da nossa família, até que pelas tantas perguntei: você não acha que foi um erro, Ivan? Erro? Ele me olhou espantado, como se eu tivesse dito uma loucura, uma sandice. Erro? Mas como assim? Sei lá. Depois que a gente passou a viver assim, cada um para um lado, eu comecei a pensar e, bom, eu vi que estava tudo errado, Ivan. Se você quer saber, eu gostava da vida que a gente tinha. Eu era feliz com você, não queria ter me separado. Nessa hora, ele me olhou com a cara bem séria. Bom, Marlene, você me desculpe, mas eu não penso assim. Aliás, eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez na vida, sabia? Nosso casamento tinha perdido a graça, você sabe. Não, Ivan. Eu não concordo. Eu acho que se tentasse de novo, a gente podia voltar a ser feliz, a ser aquele mesmo casal lá do começo. Você lembra? Marlene, você sabe que isso é impossível. As coisas não voltam a ser como antes assim, num passe de mágica, só porque a gente quer. E realmente agora, não dá, não tem como. Principalmente agora que eu me acertei com outra pessoa. Até aquele momento, eu ainda estava calma. Mas bastou ele começar a falar naquela mulher que eu me transformei. Foi inevitável começar a chorar. Eu já estava com aquele nó na garganta fazia muito tempo. Estava me controlando, mas quando ele começou a falar naquela mulher, quando ele disse com todas as letras que tinha se acertado com outra pessoa, eu caí no choro, não consegui me segurar. E já que tinha começado, acabei admitindo que ainda o amava, que estava sofrendo muito com a indiferença dele. Olha, só faltei me ajoelhar a seus pés e pedir que ele voltasse para mim. Cheguei a usar o nosso filho numa tentativa desesperada de fazê-lo voltar para a nossa cama, para o nosso quarto. E quando vi que ele realmente não tinha intenção nenhuma de retomar o nosso casamento, eu perdi totalmente o controle, principalmente quando ele falou aquela frase: Marlene, não dá, Marlene. E depois tem outra, sabe, você tem que me entender. A gente se separou, você sabe que eu tô com outra pessoa e eu tô apaixonado. Tenta entender. Você tá apaixonado? Então por que você não vai viver com ela? Ivan, por que você não junta a tua trouxa e se muda lá pra casa dela? Eu não estou mais aguentando essa situação, Ivan. Se você está apaixonado, se você encontrou a tua alma gêmea, o amor da tua vida, pega a tua trouxa e some da minha frente. Sai daqui. Não te quero mais aqui. Foi a pior discussão que tivemos em quase 10 anos de casamento. Quando vi que realmente não tinha jeito, não tinha mesmo. Pedi que ele fosse embora de casa e que sumisse dali. Se fosse para continuar daquele jeito, eu não queria mais. Ele que se arranjasse lá com a outra. Não estava apaixonado? Pois então que fosse morar com ela. Puxa vida, minha casa não era pensionato.
Eu não era obrigada a aceitar aquela situação. No começo, tudo bem. Falou que ia ficar ali durante um tempo, mas depois da briga, ele ficou trancado naquele quartinho e quando saiu, estava com 2 malas na mão. Passou diante de mim em silêncio. Nem me olhou nos olhos. Na verdade, só foi olhar para mim depois que abriu a porta e mesmo assim não disse uma palavra. Simplesmente me olhou, virou as costas e foi embora. Olha, quando eu escutei o barulho do carro arrancando, desabei no choro de novo. Rolei no chão de tanto chorar. Agora não tinha mais jeito. Agora estava tudo perdido. Agora estava consumado. Ah, meu Deus, como é triste ver uma pessoa que fez parte da vida da gente durante tanto tempo, indo embora daquele jeito sem dizer um simples adeus. Quando me casei com Ivan, eu jamais imaginei que eu fosse viver por um dia assistir a uma cena daquelas. Meu Deus, que loucura! Foi doloroso demais. Foi muito doído. Sei que tenho a minha parcela de culpa. Talvez a maior parte da culpa tenha sido minha, porque eu devia ter lutado por ele, principalmente quando tivemos aquela primeira conversa. Mas não, aceitei tudo numa boa. Mais do que aceitar, concordei com ele. Dei-lhe passe livre para que ele refizesse sua vida ao lado de outra mulher, enquanto eu continuei ali parada no tempo. Meu Deus, eu devia ter tentado conversar com ele quando comecei a perceber que tinha me enganado ao concordar com aquela separação. Eu estava sofrendo tanto com aquele nosso distanciamento, mesmo assim fiquei quieta. Deixei o barco correr. No fundo, eu acho que tinha esperanças de que ele também sentisse falta de mim, da nossa vida juntos, de dormir na nossa cama. Eu acho que eu esperava que ele me procurasse, se dizendo arrependido, me pedindo para deixá-lo voltar a dormir no nosso quarto. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A cama que ele procurou foi bem outra. Em vez de voltar para mim, ele conheceu outra mulher e por ela se apaixonou. Depois, ele ainda me jurou que só tinha conhecido essa tal de Denise depois que passamos a dormir em quartos separados. Eu acreditei nele. Apesar de tudo, meu marido realmente não seria capaz de me enganar, mesmo estando tão descontente com o nosso casamento do jeito que ele estava. Mas nem isso me serve de consolo. No fim, só me restou essa saudade. As lembranças doídas que tento afastar, mas não consigo. Tento me conformar, mas não está sendo fácil. Fazer o quê? Não se pode obrigar ninguém a gostar da gente, a ficar com a gente contra a sua vontade. Bem que eu gostaria. Sabe, esses dias, acabei conhecendo a mulher que o tirou de mim. Vi a intrusa de longe. Enquanto o Ivan entrou em casa para pegar o nosso filho, ela ficou esperando lá fora, dentro do carro. Da janela de casa, eu a vi. Quando me viu na janela, ela ainda tentou se encolher assim dentro do carro, sei lá por quê, se esconder de mim. Olha só, eu sei o quanto chorei depois que eles foram embora. Eu me senti roubada pela vida. Ela estava ocupando o lugar que era meu por direito. O pior é que, sinceramente, eu não sei se ainda tenho forças para lutar por esse amor. Me sinto tão fraca, tão desanimada, tão deprimida. Só de lembrar aquela frase que ele falou aquele dia, que estava apaixonado por ela, só isso me deixa tão deprimida que eu sinto vontade até de morrer.
Talvez o melhor fosse desistir, me resignar, já que parece ser mesmo uma guerra perdida. Mas, meu Deus, como é triste perder um grande amor e se sentir impotente para lutar por ele, do jeito que eu estou me sentindo. Meu Deus, como dói perder a pessoa que a gente mais ama na vida e não encontrar sequer forças para reagir, para lutar pelo homem que a gente ama.